Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e nas instruções dos Espíritos, que são psicografias referentes ao tema. Hoje vamos estudar a psicografia que tem o título Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. Então, sem demora, vamos para o texto. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra: é lícito, aquele que se afoga, cuidar de salvar-se. Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo. Ao que está doente, chamar um médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nas cedilha maiúsculo a imposição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar, alguém, aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários. A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito. Quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já disse por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprios sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas quando pensando chagas, vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vamos começar, então, pelo começo. Cilício é aquele negócio que a pessoa pode colocar para fazer tortura, sabe? Por exemplo, é uma coisa de couro assim que tem espinhos por dentro e que algumas religiões, algumas pessoas fazem o autossacrifício, aqueles que ficam se batendo com chicotes. Isso, segundo a instrução aqui de um anjo guardião, nessa psicografia de Paris, 1863, esse negócio de autossacrifício somente para si, isso equivale como se fosse um suicídio aos pouquinhos, tá? Então isso não tem valor nenhum, pelo contrário, entra na conta de suicídio. Não serve para nada e você está se sacrificando. Eu vou fazer jejum aqui de 3 dias para enfraquecer seu corpo? Isso entra na conta de sacrifício, né? De suicídio e não de bondade. Agora, se você faz um sacrifício
você deixa o celular para ficar com um doente, ou você vai alimentar alguém que está na rua, ou você deixa um domingo para passar o dia inteiro entre os irmãos de rua, fornecendo alimentação, banho, etc. e tal, este é um outro tipo de sacrifício. Isso realmente é aproveitável, isso te eleva. O restante não é, né? O título diz provas voluntárias do verdadeiro silício. Então, realmente não faz nenhum sentido, né, se autopunir em sacrifício. E aí entra a questão desse tal jejum. Tá? Você coloca o seu corpo que enlouquece, então vai em níveis, você vai sacrificar o seu pâncreas, que vai em níveis malucos, sem o alimento, aí depois você dá um pãozinho, né? Aí, enfim, isso entra na conta de suicídio. Né? Isso não agrada a Deus, de jeito nenhum. Né? Os espíritos dizem, e eu também concordo em gênero, número e grau. Né? O verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício é você realmente abdicar de alguma coisa para servir o outro. Esse é o que agrada a Deus, e não aquele que é só para você. Entendido? Beleza? No próximo episódio, nós vamos estudar mais um texto. Você vê que é grande, né? Eu acho que tem mais... tem mais 1, 2, 3, 4 textos, né? Ainda sobre instruções dos Espíritos. O próximo será: dever-se-á por termo as provas do próximo? Polêmico esse negócio, hein? Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!